pessoal, sejam muito bem-vindos por aqui. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Alice e esse é o meu canal de costura criativa aqui no YouTube. Hoje eu trouxe o passo a passo desse estojinho aqui, que é uma peça bem basiquinha, bem rápida de fazer, então é ideal para quem está começando agora na costura criativa. Você não vai precisar imprimir nenhum molde e você pode também fazer em diversos tamanhos. E antes de começar a aula, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que você acha que também vai gostar de aprender. Então vamos começar o passo a passo. Então, para fazer esse estojinho, eu já tenho aqui os materiais que eu vou usar cortados. Como tecido principal, eu vou usar o painel sublimado, e aqui eu tenho um retângulo na medida de 22 centímetros por 25. Vou usar também como forro o Dexter 0.4, você pode substituir por outro material, por exemplo, o Bagum também ficaria bom nesse caso. Vou usar 25 centímetros de zíper, um cursor e também dois pedacinhos de 15 centímetros do viés Boneon para fazer o acabamento interno. Para quem ainda não conhece esse material que eu estou trabalhando, o painel sublimado ele é um tecido 100% poliéster, estampado por sublimação e também já estruturado no nylon 600. Então, ele é um material que dispensa qualquer outra estruturação. Se você não faz sublimação, não vai usar o painel, você pode substituir pelo tricoline estruturado no TNT 120. Eu vou mostrar como fazer essa estruturação daqui a pouquinho. E alterando as medidas desse retângulo aqui, vocês podem também ter estojinhos com as medidas finais diferentes desse que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, esse modelinho aqui eu fiz com um retângulo na medida de 15 centímetros de largura por 22 centímetros de comprimento. E aí eu tive esse resultado aqui. Essa peça final ficou com 12 centímetros e meio aqui de comprimento por 10 centímetros de largura. Então, vocês podem alterar as medidas desse retângulo para ter resultados diferentes. Agora eu vou mostrar como fazer a estruturação do tricoline usando o TNT 120. Para fazer essa estruturação, a gente só vai basicamente colar o tricoline aqui na camada de TNT usando uma cola spray. Essa daqui que eu tenho usado, ela é uma cola spray reposicionada. Então, para colar o TNT aqui no avesso do tecido, eu vou passar essa camada de cola spray. Mas a gente tem que tomar cuidado. O lado do TNT que a gente deve passar a camada de cola é o lado mais liso dele. O TNT ele tem um lado liso e o outro lado que tem a textura. A gente vai passar a cola nesse lado liso. Já passei então uma camada de cola aqui. E agora eu vou trazer o meu tecido. Já fiz, então, essa estruturação com o TNT aqui no avesso do meu tricoline. Agora, eu vou pegar uma régua e vou riscar aquele retângulo na medida que eu preciso, que é de 22 por 25. Aqui, esse tecido e o TNT estão cortados sobrando, tá? E aí, agora eu vou riscar aqui esse retângulo, vou passar uma costura de segurança toda a volta e depois vou refilar o excesso. Já fiz então a costura de segurança e refilei seguindo o desenho do retângulo. Aqui eu usei o TNT 120 para estruturar, mas você pode usar também o TNT 150 se você quiser um pouco mais estruturado. E agora, sempre que aparecer o painel sublimado aqui na aula, você pode substituir pelo tricoline estruturado dessa maneira que eu mostrei aqui. Então agora a gente vai começar o passo a passo desse estojinho. A gente vai começar pela aplicação do zíper aqui nessa borda que mede 22 centímetros. E para fazer essa aplicação, a gente vai usar a técnica do virado. Essa técnica nada mais é do que fazer a aplicação do zíper totalmente pelo lado direito, mas mesmo assim fazendo um acabamento embutido. Para começar, eu vou pegar aqui o meu recorte no tecido principal, eu vou reservar tanto o zíper quanto o meu tecido de forro. E aqui pelo lado avesso, eu vou começar fazendo uma marcação aqui dessa borda, onde eu vou fazer a aplicação do zíper. Lembrando mais uma vez que a borda que a gente deve fazer a aplicação do zíper é essa daqui, que mede 22 centímetros.
Agora, com uma régua, eu vou marcar 2 centímetros para dentro aqui dessa margem e vou traçar uma linha de fora a fora com um lápis. Vou repetir esse processo aqui na outra margem. Agora, eu vou passar um pouquinho de cola de contato em toda essa borda aqui, desde essa linha de lápis até a margem do meu recorte. Vou repetir esse processo aqui do outro lado, lembrando que aqui você pode substituir pela fita dupla face, tá? Já passei então a cola de contato aqui nas duas bordas, agora eu vou esperar essa cola secar. A minha cola de contato já secou, agora eu vou fazer uma dobra aqui e eu vou trazer essa margem aqui do tecido até aqui na frente, encontrando com essa linha de lápis que eu fiz, formando uma dobra. Eu sempre começo aqui pelo meio, em direção às extremidades. Ó, já colei, eu venho aqui com o cabo da tesoura e passo aqui para deixar bem retinho essa dobra. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, sempre começando do meio em direção às extremidades. Já finalizei então essa primeira dobra. Agora eu vou fazer uma marcação aqui no comprimento com um pique. Eu faço a dobra aqui e faço um pique aqui no meio. Agora eu vou repetir todo o processo que eu fiz aqui no meu material de forro. Aqui pelo lado avesso, eu começo fazendo uma marcação de 2 centímetros da margem para dentro. Só que aqui nesse caso, para fazer essa dobra, eu vou usar a fita dupla face mesmo. Mas você pode usar também a cola de contato. Eu colo aqui bem próximo da margem. E agora que eu já fiz esse acabamento com a dobra, tanto no meu material principal quanto no meu material de forro, eu vou começar a colar o meu zíper também. Para isso, eu vou pegar aqui o meu recorte no tecido principal, e aqui nessa margem que ficou para dentro dessa minha estampa, eu vou passar um pedacinho de fita dupla face. Colei aqui nessa borda e vou colocar na outra também. Agora que eu já passei a dupla face aqui na margem, eu vou colar a borda do meu zíper aqui, ó. E aqui o avesso do meu tecido principal tá virado para mim. Eu vou posicionar os dentinhos do zíper virados para baixo. E aí eu vou colando aqui, cobrindo essa margem de tecido que ficou para dentro. Feito isso de um lado, agora eu vou destacar aqui o zíper e vou colar aqui do outro lado. Vou cobrindo toda essa margem da minha estampa que ficou aqui para o lado de dentro. Ó, e esse deve ser o resultado dessa primeira colagem. Os dentinhos do meu zíper estão aqui do mesmo lado da minha estampa principal. Agora eu vou colar outro pedaço de fita dupla face aqui nessa borda do zíper que eu acabei de colar. Já colei então aqui esse outro pedaço de fita dupla face. Agora eu vou posicionar aqui o meu forro e aí eu vou alinhar esse pique com o pique do meu recorte na estampa principal e vou prender aqui com um clipe. E aqui do outro lado eu também vou alinhar esse pique aqui do meu forro com o pique
do recorte na estampa principal. E agora eu vou tirar o liner dessa fita dupla face de um dos lados e vou colar essa borda do forro. Faço a mesma coisa aqui do outro lado. E agora, lá na máquina, eu vou passar aqui as costuras de pesponto na borda do zíper e também já vou passar uma costura aqui para fechar as laterais, prendendo o meu tecido principal no forro. Já fiz então essa costura de pesponto na margem do zíper e também a costura de segurança fechando as laterais. Agora eu vou fazer a aplicação do cursor, mas antes disso eu preciso fazer a marcação de onde vai ser o topo do estojo. Então eu vou pegar uma régua e aqui da margem do tecido nesse zíper eu vou marcar 3 centímetros para dentro e vou fazer uma marcaçãozinha com a caneta. Aqui, se você estiver trabalhando com uma estampa que tenha direção definida, você deve fazer essa marcação partindo do pé da estampa. Por exemplo, aqui a minha estampa ela não tem uma direção definida, mas se a sua estampa for de gatinho, por exemplo, o pé do gatinho deve estar aqui nesse canto e a cabeça aqui. Então, você deve começar a marcar aqui onde é o pé do gatinho, tá? Então, aqui, vou pegar uma régua. E dessa margem aqui, onde começa o meu tecido, eu vou marcar 3 centímetros para dentro e vou fazer uma marcaçãozinha com a caneta. Bom, então, aqui da borda do meu tecido na estampa principal, eu medi 3 centímetros para dentro e fiz uma marcação com a caneta. Agora, nessa marcação que eu fiz a caneta, eu vou fazer um pique. Tá? Porque eu tenho que ver essa marcação lá pelo lado de dentro, que é o lado do forro. Vou repetir esse processo aqui do outro lado também, onde eu já marquei. E aí, depois de fazer esse pique, eu já posso fazer a aplicação do cursor. Antes de colocar o cursor aqui nesse estojinho, a gente tem que visualizar qual é a frente da peça. Eu acabei de falar que esse pique aqui que eu fiz, dos dois lados, eles vão formar o topo do estojo. Então, eu vou fazer essa dobra aqui, vou prender com um clipe. E aí, essa outra margem, ela vai ser dobrada assim. Tô fazendo essa dobra aqui só para vocês visualizarem melhor. Eu coloco o cursor sempre fechando para o lado esquerdo e abrindo para o lado direito. Então, eu sei que eu tenho que fazer a aplicação do cursor daqui para lá. Primeiro eu vou passar fechando esse zíper e depois eu vou passar de novo mantendo ele aqui no meio. Eu vou fazer essa aplicação deixando a parte do forro para fora, tá? Então, eu vou virar dessa maneira e eu sei que eu tenho que aplicar o cursor desse cantinho aqui para o outro. Vou alinhar aqui as laterais, ó. Elas têm que estar na mesma direção. E vou aplicar o cursor. Primeiro eu passo direto para fechar o zíper e agora eu vou aplicar de novo e manter ele paradinho ali no meio. Feita a aplicação, então, do cursor, eu já posso fechar as laterais. E aí, eu vou fazer a dobra aqui para formar o topo da necessaire nesse pique que eu fiz com 3 centímetros da borda para dentro. O pique que eu fiz com 3 centímetros dessa margem aqui para dentro, ele vai ser o topo do estojo. Agora, eu já posso passar aqui a costura com a margem de um pé de máquina para fazer o fechamento das laterais. Eu vou colocar aqui também a minha etiqueta.
Já fiz então as costuras de fechamento das laterais, agora eu vou cortar todo esse excesso de zíper aqui de linha e vou selar com o isqueiro. Gente, tem um detalhe importante aqui nesse tipo de peça que não tem profundidade. Aqui eu vou tirar esse excesso de material aqui fazendo um corte próximo aqui a essa costura de fechamento, para tirar esse excesso de camadas aqui de materiais e facilitar na hora de desvirar os cantinhos dessa peça. Ó, eu tiro aqui o excesso, cuidado para não cortar a costura. Por isso que é importante fazer bastante retrocesso aqui nesse cantinho. Ó, isso vai facilitar depois para ficar um acabamento melhor nos cantinhos. Eu vou repetir isso nos 4 cantos. E aí, depois de fazer esse corte aqui desse excesso, eu já posso fazer o acabamento aqui com o viés boneon. Eu vou encaixando ele aqui nas laterais e passando uma costura prendendo aqui na margem. Finalizado então o acabamento com o viés, agora eu vou cortar esse excesso e queimar as pontinhas dele. Agora eu já posso abrir aqui o cursor e desvirar essa peça. Nessa etapa eu gosto de usar o secador de cabelo para amolecer um pouquinho o material e facilitar na hora de desvirar, principalmente aqui nos cantinhos. Para ajudar a desvirar aqui os cantinhos, eu uso essa parte aqui de borracha dessas canetas que apagam com ferro. Evita usar a ponta da tesoura ou coisas que podem furar aqui o material da parte de dentro, principalmente se for um sintético. Gente, já desvirei então, alinhei bem aqui os cantinhos para ficar bem certinho, então a gente finalizou o passo a passo desse estojinho. E lembrando mais uma vez que para fazer essa peça eu usei um retângulo inicial na medida de 22 centímetros por 25. E aí resultou nessa peça aqui, que ficou com 11 centímetros e meio por 19 centímetros e meio. E essa medida final eu achei ideal para colocar material escolar, como lápis, caneta, mas você pode usar também como uma nécessaire, dá para usar como um porta-óculos e também você pode alterar as medidas daquele retângulo inicial e dar outra utilidade para essa peça. Por exemplo, esse modelinho que eu mostrei lá no começo da aula, em que eu fiz usando um retângulo na medida de 15 por 22. E aí, como ficou uma peça um pouquinho menor, você pode usar como porta-moedas, porta-absorvente, eu uso para colocar o fone de ouvido, então são outras possibilidades de uso para essa peça. Você pode alterar o tamanho final de acordo com a utilização. Se você for fazer como um mimo para sua cliente, também é uma ótima opção, porque ela é muito rápida de fazer, dá para aproveitar vários retalhos de materiais, pode fazer no sintético, no tricoline e também no painel sublimado. Gente, então esse foi o passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam produzir essa pecinha aí no ateliê de vocês. Me conta aqui embaixo se você gostou e o que você gostaria de ver aqui no canal. Até a próxima!